Olá, pessoal. Vamos aqui dar início à nossa segunda apostila, né? E o tema da nossa segunda apostila é economia solidária. No caso aqui, economia solidária faz parte da disciplina de saberes do campo. Economia solidária é definida como conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão. Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Trata-se de uma forma de organização da produção, consumo e distribuição de riqueza, centrada na valorização do ser humano e não do capital, caracterizada pela igualdade. A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios são autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. A economia solidária preconiza o entendimento do trabalho como um meio de emancipação humana dentro de um processo de democratização econômica, criando alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações de trabalho capitalistas. Além disso, a economia solidária possui uma finalidade multidimensional, isto é, envolve a dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural. Isto porque, além da visão econômica de geração de trabalho e renda, as experiências da economia solidária se projetam no espaço público, tendo como perspectiva a construção de um ambiente social justo e sustentável. Vale ressaltar que a economia solidária não se confunde com o chamado terceiro setor, que substitui o Estado nas obrigações legais. Desculpa aí, gente. Nas obrigações legais e inibe a emancipação de trabalhadores, enquanto sujeitos protagonistas de direitos. A economia solidária reafirma, assim, a emergência de atores sociais, ou seja, a emancipação de trabalhadores como sujeitos históricos. E a origem? Qual que é a origem dela? Milton Santos se referia a algo que ele chamou de pequenos circuitos econômicos urbanos que se desenvolviam em locais com algum grau de desenvolvimento em capital social. Com o tempo, verificou-se o crescimento desse fenômeno, muitas vezes intrinsecamente ligado à escassez enfrentada em certa região. É de crescente aceitação que a economia popular solidária caracteriza um sistema econômico ou modo de produção diverso, ou seja, nele se produzem, distribuem e consomem as riquezas de maneira diferente das do capitalismo. Apesar de a expressão economia solidária ter sido criada no Brasil, trata-se de um movimento que ocorre no mundo todo e diz respeito à produção, consumo e distribuição de riqueza como foco na valorização do ser humano. A sua base são os empreendimentos coletivos, associações, cooperativas, grupos informais e sociedades mercantis. Pode-se dizer que a economia solidária se origina na primeira Revolução Industrial, como reação dos artesãos expulsos do mercado pelo advento da máquina a vapor. Na passagem do século XVIII ao século XIX, surgem na Grã-Bretanha as primeiras trades unions, que são sindicatos, e as primeiras cooperativas. Com a fundação da Cooperativa de Consumo dos Pioneiros Rothschild, em 1844, o cooperativismo de consumo se consolida em grandes empreendimentos e se espalha primeiro pela Europa e depois pelos demais continentes. Mas, desde uma visão intercultural, pode-se afirmar que práticas econômicas fundadas em princípios de solidariedade existiram em todos os continentes, e muitos antes da Revolução Industrial.
práticas solidárias milenares no campo econômico foram reconhecidas e têm sido estudadas no cerne das diferentes culturas como elementos fundamentais da agregação e coexistência de comunidades urbanas. Portanto, identificar a economia solidária apenas como os vertentes do movimento operário europeu seria um equívoco, pois sua história pode ser recontada, por exemplo, a partir das tradições da América pré-colombiana ou dos povos africanos ou asiáticos, tanto quanto dos povos europeus. A expressão economia solidária, porém, foi cunhada somente na década do século XX. Então, o nome economia solidária começou, no século XX. A economia solidária ela se caracteriza pela autogestão, ou seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento, ou pela igualdade entre seus membros. Algumas características contribuem para o desenvolvimento de uma economia solidária, visto que desemprego, desigualdade e exploração são atributos inexistentes dentro de um contexto solidário, ou seja, todas as partes se desenvolvem positivamente neste modelo. Essa filosofia estrutural promove uma relação inversa ao capitalismo, pois o caráter humano e a união prevalecem perante outras virtudes, porém, não excluindo o objetivo financeiro inicial estipulado pelo capital. Existem diferentes autores que se dedicam à conceituação da economia solidária, sendo que os principais são Paul Singer e Euclides Menzies. Singer propõe que a atividade solidária seja uma estratégia possível de luta contra as desigualdades sociais e o desemprego. A construção da economia solidária é uma dessas outras estratégias. Ela aproveita a mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas formas de organização da produção. A base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao cabo de alguns anos, dar a muitos que esperam em vão um novo emprego a oportunidade de se reintegrar à produção por conta própria individual ou coletivamente. Já de acordo com Mansi, o conceito vai além e agrega ao conceito a noção não apenas de geração de postos de trabalho, mas sim a colaboração solidária que visa a construção de sociedades pós-capitalistas em que se garanta o bem viver de todas as pessoas. Ao considerarmos a colaboração solidária como trabalho e consumo compartilhados, cujo vínculo recíproco entre as pessoas advém, primeiramente, de um sentido moral de corresponsabilidade pelo bem viver de todos e de cada um em particular, buscando ampliar-se o máximo possível o exercício concreto da liberdade pessoal e pública. Introduzimos nos cernes dessa definição o exercício humano da liberdade. O movimento da economia solidária no Brasil. O movimento da economia solidária tem crescido de forma muito rápida, não apenas na Europa e no Brasil, mas em diversos outros países. Compreender um tipo de sistema econômico autossustentável visando o contexto brasileiro é significativo, pois proporciona uma relação confortável entre os membros afetados, capital e proletário. Este modelo vem se desenvolvendo em todas as partes do mundo, porém o Brasil merece destaque, isto é, esse tipo de princípio colabora para a exclusão de determinadas propriedades exploratórias e sociais promovidas pelo capitalismo. Bom, aqui na nossa aula, desculpem, gente, aqui na nossa aula nós falamos um pouco sobre a economia solidária. Estarei postando um link abaixo, onde vocês vão estar assistindo um vídeo que vai estar falando mais sobre este tema. Após assistir o vídeo, vocês estarão tentando realizar as atividades que estão aí na apostila. E se tiverem alguma dúvida, eu estarei à disposição no privado, tá? Bons estudos!